Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, hoje é meio de semana, é dia de discutir relacionamento. E uma jovem esposa cristã mandou uma pergunta inusitada. Ela se queixa do marido, eles são casados há pouco tempo, são jovens ainda, mas ela diz que o marido resolveu levar a vida de solteiro. Quer sair com os amigos, cada hora uma coisa, jogar bola um dia, jogar videogame outro dia, só falta jogar botão, né? E bater figurinha, empinar pipa, talvez, não sei. O fato é que ela está reclamando de que ele não é marido, ele parece um casado solteiro. E ela quer saber como deve agir para que ele cresça. Só nessa fala dela a gente já sabe que ela reconhece que ele é imaturo. Tá bom, como fazer um marido amadurecer nesses termos? Que tipo de conselho você daria nessa circunstância e baseado em que tipo de autoridade, né? Pode ser bíblica ou não. O ideal é que venha da palavra de Deus, já que o casal é cristão. Infelizmente, esse tipo de problema é cada vez mais comum, como eu disse, e acho que a gente precisa começar a discutir questões como essa. Às vezes do lado do rapaz, às vezes do lado da moça e às vezes dos dois lados. Será que um casamento desses funciona? Novos tempos, novos formatos, novos desafios. Novos? Acho que nem tanto assim. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, que tem presente para você que participa do programa, nos apoia lá pela enquete, né? Faça isso todos os dias. Consulta a enquete, você já fica sabendo o que é que nós vamos tratar. Vote na enquete, você ajuda na nossa pesquisa e ainda concorre aos brindes que a gente sorteia aqui todo final de edição. Os convidados de hoje, nós temos uma estreia, a missionária Thaís Farias, que é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Casa Verde, ela que frequenta a igreja do Piqueri, lá, Piqueri é Zona Norte, né? Paz e graça, missionária, tudo bem? Paz e graça, pastor. É no Piqueri, sim, é Zona Norte. Estamos ali bem pertinho da estação do Piqueri, na rua Salvador Sala, número 282. O que é uma missionária na Igreja Assembleia de Deus Ministério Casa Verde? É uma pastora? É uma pastora. No caso da Assembleia de Deus, a gente não tem ainda pastoras consagradas. E como que eu venho do Nordeste para cá, eu vim já como missionária, na época quando nós fomos enviados para cá. E ao chegar aqui, a gente desenvolveu o trabalho. Meu esposo já pastoreia aqui em São Paulo já há 8 anos. Ah, então a senhora é esposa do pastor. Isso. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Boa estreia. Obrigada. Do outro lado, volta ao programa o reverendo Wilson Lucena, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que pastoreia em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Paz e graça, reverendo Wilson. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. Mais uma vez, poder contribuir aí com esse tema. É uma alegria estar aqui, viu, pastor? E onde fica a IPB de Guaianazes? Estamos próximo ao centro de Guaianazes, da estação, inclusive, Vila Cruzeiro. Bem próximo ao centro comercial, lugar bem fácil de acessar. Rua Irmãos Murgel, número 107. Muito obrigado. Vamos ver agora a matéria. Eu quero só ver o que o Zeca aprontou para fazer essa matéria. Ele que é tão circunspecto, tão sério, tão profundo em tudo que faz, um tema desses, que será que ele inventou? Vejam só. Homens que se acham crianças, ou pelo menos se comportam assim. Esse tipo de situação não é difícil de se achar. Porém, normalmente, depois do casamento, esse tipo de comportamento tende, na maioria dos casos, a desaparecer. Mas no nosso debate de hoje, iremos abordar uma situação que tem feito uma esposa sofrer demais. O marido quer levar uma vida de solteiro com os amigos. O que essa esposa
deve fazer para que o marido cresça. Uma situação muito delicada, pois, na verdade, quem tem que ser aconselhado não é a esposa, mas o marido em questão. Afinal de contas, agora que ele casou, deve se preocupar com as coisas da casa. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Logo, depois de casado, o homem tem uma nova prioridade: cuidar e agradar a sua esposa. Esse marido precisa entender que não pode mais viver uma vida de solteiro. Por outro lado, sabemos que o pecado corrompeu as nossas decisões. Por isso, falar é muito fácil, mas fazer pode ser muito difícil. E existe ainda por cima uma explicação muito interessante para isso, que atende pelo nome de Síndrome de Peter Pan. Bom, essa síndrome se caracteriza por comportamentos expostos por homens que não querem deixar de ser criança, porque são imaturos em determinados aspectos psicológicos, sociais e sexuais. Geralmente, são homens que têm mais de 30 anos, que irradiam camaradagem logo no primeiro contato. Mas essa síndrome tem se transformado em uma doença social, visto que são homens que se negam psicologicamente a passarem pelo processo de amadurecimento. Hoje existe uma valorização exagerada da juventude, enaltecida pela mídia, contribuindo com a imaturidade psíquica desses homens, que são rebeldes sem causa, que se recusam a envelhecer, agem ao seu bel prazer, sem a preocupação das consequências de seus atos. Esse tipo de homem segue agindo como adolescente, egocêntrico, voraz por diversão. Na área das relações amorosas, não se esforçam para fazer parte de um casal maduro e estável. E agora? Como essa esposa pode ajudar esse marido? O que ela deve fazer? Eu confesso não ter a mínima ideia do que fazer. Afinal de contas, sou homem e provavelmente também não quero amadurecer. Bom, mas para isso temos os nossos especialistas e agora vamos ouvi-los. Por isso, fique ligado, nós já estamos no ar. O assunto hoje é relacionamento. Esse é um assunto legal, porque todos nós entendemos um pouquinho dele, né? Os assuntos bíblicos, teológicos, às vezes a gente precisa ter um conhecimento mais especializado. Mas relacionamento, todos nós nos relacionamos, portanto, todos nós podemos dar palpite, né? Aliás, é o que mais a gente gosta de fazer. Então, hoje está conosco a missionária Thaís Farias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Casa Verde. Ela que, como pastor, dirige a igreja lá do Piqueri, na zona norte de São Paulo. Missionária, na sua primeira fala, depois a senhora vai poder aprofundar e tudo, como é que essa irmãzinha deve agir para que o marido cresça, ou é melhor deixar assim mesmo? Primeiro, eu acredito que é a oração. A chave que abre todas as portas, é o primeiro caminho que essa jovem senhora ela tem que entrar, é a oração. Se a gente for olhar no contexto que vivemos hoje, a sociedade, onde os jovens eles não se preparam para um casamento duradouro, a gente vai ver que essa jovem vai ter aí uma série de problemas, né? Ou um tempo para que esse camarada venha amadurecer. E o amadurecimento é algo que ninguém amadurece ninguém. Ela não vai conseguir amadurecer ele. É a convivência, o diálogo, né? A troca de experiência com pessoas mais velhas que vai trazer esse amadurecimento para ele. Então a senhora falou que ela tem que começar orando. Oração. Pode Deus levar ele embora? Não. Casou é para sempre, né? Até Jesus voltar. Então, ela ora pedindo o quê? Para que Deus dê discernimento e uma direção de como conduzir esse casamento que começa meio que tumultuado, que começa meio que sem uma estrutura em si, tanto da jovem como do jovem. Esse é o grande problema quando muito jovem casamos. Eu casei muito jovem. Na época que casamos, eu casei com 18, o meu esposo com 19. E essa fase de amadurecer, isso vem ao longo dos anos. É essa a experiência. Mas se eu fosse me iludir que eu faria o meu esposo amadurecer,
eu teria destruído um casamento. Muito bem. Essa foi a nossa estreante de hoje, né? A irmã missionária Thaís Farias, que acaba de confessar que o marido dela também não é maduro. Não. Ué, não foi o que a senhora falou? Não, casamos muito novo, mas não que não era maduro. Tô brincando. Pastor Wilson Lucena, o reverendo Wilson Lucena é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. E aí, o senhor casou com quantos anos? 20 anos. 20 Também anos novo, de idade. né? Novo. Meu pai teve que assinar ainda para me autorizar 21, né? na época, Reverendo, 92. Essa irmã está errada? O marido dela precisa mudar ou ela que é implicante? Nós temos tido isso cada vez mais comum, né? As atitudes imaturas de ambos os lados. E isso parte de uma falta de conhecimento do que é o casamento de fato, né? O casamento, biblicamente, ele é comparado com o próprio relacionamento da igreja com Cristo, dada a seriedade desse contrato, dessa aliança. Da mesma forma com que Deus fez uma aliança conosco, e nós temos privilégios, grandes privilégios, a salvação, né, as bênçãos, o livramento, nós temos os nossos deveres com Deus, né? Nossa vida devocional, vida de oração, vida de busca, leitura e conhecimento da palavra. Assim também no casamento. O casamento é um contrato, é uma aliança que Deus instituiu. Capítulo 2 de Gênesis fala que o homem deveria deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. E a primeira coisa essa deixar pai e mãe é que não é só literalmente pai e mãe, mas muitas coisas têm que ser deixadas. É uma nova fase da vida. É um novo contrato, é uma nova vida. Duas grandes fases, psicólogos, especialistas falam que mudam a vida do indivíduo. O casamento e a vinda dos filhos. Então, esses jovens têm que de alguma forma serem preparados. E eram assim no passado, porque os pais cuidavam muito mais disso. Hoje nem tanto. Para que eles adquiram essa nova postura de atitude de vida, né? E isso não tem acontecido. É exatamente por isso que nós enfrentamos situações como essa. Mas, de fato, o conselho bíblico é a oração, pedir que Deus mova aquilo que a gente não pode mover, que a nossa irmã não pode mover, e o diálogo, a comunicação, não é? Chamar para conversar, nós estamos vivendo uma vida a dois, a Bíblia fala que nós somos unidos, somos um só, e nós precisamos entrar em acordo. Não existe nenhum contrato, nenhum relacionamento sério que passe do crivo se não tiver acordos, né? Concordância. É da mesma forma, tem que conversar, também tem que prestar atenção na liberdade que o indivíduo tem, né? Os psicólogos, nossa irmã missionária estudante de psicologia também, a minha esposa Simone e há uma liberdade para cada indivíduo, isso tem que ser conversado, né? Você casar, você necessariamente não precisa se distanciar de todos os amigos, de todas as práticas que você faz, mas tem que ser conversado, tem que ser acordado, né? E eu creio que esse é o caminho principal. Oração e comunicação. Tem sido sempre os temas que a gente tem tratado aqui quando falamos sobre família, né? Muito bem. Esse foi o reverendo Wilson Lucena, da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Guaianazes. Agora é você que vai falar. De relacionamento, todos nós entendemos que a gente se relaciona, né? Ninguém vive absolutamente isolado, né? E mesmo que você vivesse isolado, você ia se relacionar com o imposto de renda no mínimo. Vamos lá. Vamos ver qual que é a enquete que está no vejamsó.com.br. Para que meu marido cresça, eu devo. Então é uma mulher que está falando, né? Para que meu marido cresça, eu devo. Primeira resposta: dar um susto, dizendo que vou me divorciar. Uau! Gostei dessa resposta. Segunda resposta é... Não tem? Dar o troco, saindo com as minhas amigas. Tá legal. Ou você dá um susto, né? Fiz as minhas malas, estou indo embora, seu crianção. Ou então, dá o troco, né? Sai com as amigas. Terceira resposta: pedir que Deus mude o coração desse homem. Não, então, Deus tem que resolver tudo. Você que casou com ele e agora Deus é que... não, essa eu não concordo. Pode pôr a próxima. Devolvê-lo ele não, devolvê-lo para a sua mãe. O ele está demais aí. Aliás, está demais mesmo, né?
Então, devolvê-lo para sua mãe. Ai, 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 a culpa é da mãe, tadinha. E a última resposta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Legal, gostei. Essa enquete vai dar bastante caldo aí, né? Susto, troco, oração ou então devolve para a mãe? Ai, ai, ai. Bacana. Quem votar na enquete está concorrendo. Olha que presentaço da Agrade mais uma vez. Nós vamos sortear esse DVD com fatos verídicos, muito mais que um sonho, são episódios verídicos acontecidos no mundo onde o cristianismo é perseguido a duras penas e Jesus tem se revelado, por isso muito mais que um sonho, a várias pessoas por meio de sonhos, indicando quem eles deveriam procurar, que lugar eles deveriam ir, para saber sobre Jesus, e essas pessoas se tornam cristãs depois, inclusive padecem perseguição. Esse é um DVD produzido pelas missões que atuam na Janela 1040, todos os episódios aqui verdadeiros, tá? E de quase 50 minutos de duração, então são testemunhos muito valiosos. Assim como valiosa também é a formação na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem curso para você se aperfeiçoar e fazer o melhor para o Senhor Jesus, que está às portas, né? Tem a Agrade no Brasil inteirinho. Faz o seguinte, anota o telefone, agora não tem ninguém lá, né? Só à noite. Anota o telefone e liga para a Agrade amanhã, no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Diz onde você mora, eles vão dizer qual a unidade da Agrade próxima da sua casa e que cursos existem lá, né? Além do curso bíblico que está em todas as filiais, são mais 600, tá bom? 3115-0819. Tem tempo ainda? Não? Então vamos para o intervalo, a gente volta já já com Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Ótimo momento do programa, porque você estará nele, né? Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, é a maneira que a gente tem para conhecer a nossa audiência e também para premiar, né, a nossa audiência. Agora em outubro, está chegando, hein? Em outubro nós vamos sortear uma foto cujos integrantes ganharão ingressos para o Magic City, um passeio lá de um dia no Magic City, em Suzano, né, na Grande São Paulo. Então a gente vai sortear os ingressos para a família toda. Você vai lá, passa o dia se divertindo, né? Vai estar verão, vai estar quente, vai ser uma bênção, tá? Para você poder participar, o que você faz? Você manda a sua fotografia, faz a foto, né? Com todo mundo que assiste ao programa e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Põe o nome de todo mundo, o nome de quem bateu a foto, se a pessoa não estiver aparecendo nela, e a cidade e o estado onde você mora. Pronto, né? E além dos ingressos, né, que nós vamos sortear para o Magic City, a mesma foto vai ganhar também uma Bíblia missionária, né? Uma Bíblia missionária de estudo preparada pelo pastor Jabierso e sua equipe, uma Bíblia que foi totalmente desenvolvida no Brasil e que agora está sendo traduzida já tem o espanhol, que você está vendo aí, e agora está terminando a tradução para o inglês. Então nós estamos fazendo o caminho inverso. Os americanos vão ler e os ingleses vão ler a Bíblia que foi produzida no Brasil e traduzida para a língua deles. É muito legal. Muito bem, a primeira foto de hoje vem lá de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, lugar muito bonito, bem plantado, bem na Serra da Mantiqueira. E nós temos lá o Andrei José. Valeu, Andrei. Obrigado pela sua audiência. Um abraço ao povo de Pouso Alegre. A próxima fotografia é daqui da capital e, pelo jeito, é um monte de gente. A Adalgisa Martins, Adalgisa Martins da Silva e as filhas Carolina e Valentina. Carolina e Valentina, olha que nomes bonitos, né? E quem bateu a foto foi o Gabriel, né? O filho da dona Adalgisa, né? E, portanto, irmão da Carolina e da Valentina. Boa sorte no dia do sorteio, tá bom? Deus abençoe vocês. Em Anápolis, Goiás, nós temos o Ademar Lopes da Fonseca, né? Quase não aparece na foto aí porque é a tela
o programa tá muito clara, né? Ademar, Deus abençoe você e um grande abraço ao povo de Goiás. Próxima fotografia vem de Doce Olinda, em Pernambuco. Doce Olinda, olha, é o Alberig, a esposa Zuleide e as filhas Mirelle e os filhos Alexandre, Youssef, Akiva. Né? Que legal. Um bocado de gente assistindo ao programa lá em Pernambuco, em Doce Olinda. E a última foto é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A Andréia Lima assiste ao programa toda encapotada. Né? E Uruguaiana faz um frio danado, né? Tá bom. Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência de cada um. Boa sorte no dia do sorteio. Pois bem, a moça que escreveu para nós diz que o marido dela quer levar a vida de solteiro, com os amigos. Então tá. Vamos lá, missionária Thaís. Qual é o problema? O cara casou, mas ele não morreu. Ele gostava de jogar futebol, ele gostava de jogar videogame, ele gostava de... Bom, vamos parar por aí, né? Ele gostava de jogar futebol e jogar videogame com os amigos. Por que ele não pode mais só porque casou? Mas quem disse que ele não pode? Ele pode, contanto que Quem leve disse a é a esposa. senhora e a esposa dele. Ah, contanto que ela vá junto. Pode tudo. Vá onde? Vá para onde ele vai. Não que ele A vá senhora já sozinho. foi a um jogo de futebol society? Adoro futebol. Meu filho é jogador e não perco um jogo dele. Não é mesmo. Ah, por quê? Que preconceito é esse? Por que a mulher também não pode ir com Porque ele? ela vai lá, ela é bonitinha, casou agora, os amigos deles não levam a esposa, um amigo vai espichar o olho pra ela, ele não vai gostar, vai dar briga. Vai, irmã. Isso é machismo. Tem nada a ver. Reverendo. O senhor acha que ela devia ir no jogo? Se houver ambiente para ela participar, mas eu penso que tem questões individuais mesmo, né? Que o marido vai ter que ser ele mesmo, a esposa também, mas tem que estar isso acordado. O problema é quando o marido, eu creio que é o caso, ele abandona a sua casa, deixa de fazer, de cooperar, né, com o casamento, como foi dito aí pela reportagem do Zeca, né? O homem tem que viver a vida comum no lar. E essa vida comum tem uma série de fatores aí, de compromissos. A mulher, por exemplo, a maioria das mulheres hoje trabalham fora. Então, há necessidade de uma troca aí de ajuda, né? de cooperação no lar, de cuidar da casa junto, de olhar os filhos juntos. Então, quando um dos cônjuges necessitar de sair com amigos, essas coisas, isso tem que estar bem conversado, eu creio que pode acontecer, mas também creio que a sugestão da missionária Thaís também é possível, haver a participação da esposa e vice-versa, ele também participar de alguns compromissos dela, mas isso tudo bem conversado, né? Tudo bem falado. Eu penso que, como nós falamos, o primeiro estágio é oração, o segundo estágio é conversa, é comunicação, mas se não houver acordo, né, nessas fases, aí a necessidade de buscar ajuda, de buscar conselheiro na igreja, ou buscar conselheiro com algum profissional. Né? Às vezes o problema do rapaz é que ele não teve uma infância e agora quer, ou uma juventude não pôde aproveitar e quer fazer isso agora. Tem que buscar conselheiro, né? Porque dá para tentar tratar isso, resolver isso sem prejudicar o casamento. Isso é extremamente possível, eu creio. Bom, vamos lá. Missionária Thaís, a senhora gosta de futebol porque seu filho joga bola, mas a moça pode não gostar. E aí eles fazem uma troca. Então, você vai comigo no campo e eu vou com você no seu chá com as amigas. A senhora imagina isso acontecendo? Não vai acontecer. Mas é justamente a construção disso daí. A gente leva esse assunto até por uma parte brincando no sentido de vai junto com o marido. A gente sabe que toda uma construção de quê? Tem a questão do individualismo, como o nosso amado irmão falou, e tem a construção do individualismo conjugal. Então, talvez o que esteja faltando dentro desse casamento é justamente essa construção do individualismo conjugal. O que é o individualismo conjugal? O individualismo conjugal é justamente aquilo que eu era antes como solteira, onde a minha individualidade e o meu individualismo estava no meu egocentrismo, como foi falado
matéria do Zeca. E dentro da construção do individualismo conjugal, é justamente aquilo que eu construo a partir do momento que eu me caso. Onde os amigos em comuns passam a ser agora uma prioridade. No caso da mulher, quando a mulher casa, não tem como ela sair mais com as jovens solteiras. Por quê? Porque é um ambiente totalmente diferente. E aí a gente tem uma sociedade que vai dizer, mulher casada deve ficar apenas em casa. Como o nosso reverendo falou, hoje a gente vive dentro de uma sociedade totalmente diferente, onde a mulher ocupou alguns espaços dentro da sociedade que não ocupava em tempos atrás. Quando eu brinco de ir ao futebol com o filho ou com o marido, isso não implica, o ambiente quem constrói somos nós. Quando o ambiente não nos cabe, a gente nem cogita a possibilidade de ir até lá. Mas essa construção desse individualismo conjugal, ela requer um tempo justamente para isso. Para que esse jovem senhor, né, agora, que é imaturo, como a enquete traz, e essa jovem senhora que apresenta uma maturidade que talvez nem seja uma maturidade suficiente para identificar se ele é imaturo ou se ela é imatura da história. Reverendo, vou fazer uma pergunta primeiro para o senhor, depois a psicóloga, a irmã missionária também fala, mas ela está se queixando que ele é imaturo, né, quer que ele cresça, mas ela já sabia disso antes, não sabia não? Com certeza. A fase do conhecimento, do cortejar, né, de conhecer a pessoa, o futuro cônjuge, a família, né, é bem importante, né? Para não falar de namoro, que é um tema complicado, né, nos dias de hoje, mas o momento pré-casamento é um momento importante para ter esses conhecimentos e saber como é que ele age dentro da sua casa como solteiro ainda, para poder então saber como vai agir depois de casado. Isso é possivelmente perceptível, né? Você na fase pré-casamento, né? Então isso teria que ser notado, isso teria que ser já conversado. Olha, nós vamos casar, quer mesmo casar? Então é assim, vai mudar muita coisa, né? Vai mudar muita coisa. O casamento é uma coisa muito séria, são compromissos muito sérios, envolve agora uma nova família que tem seus compromissos, né? Compromissos financeiros, na vinda de um filho, compromisso de criação do filho, né? Os compromissos sociais também, né? Tem que ser mudados aos poucos. Chega uma hora que fica difícil, né? De fato, o rapaz continuar com aquela vida que levava antes. Então, as coisas têm que ser mudadas aos poucos, mas tem que ser mudada. Tem que haver essa disposição. O casamento é disposição. Querer estar casado é querer estar casado todos os dias. Não é uma decisão, é um amor, né? É uma decisão que você leva para o resto da vida. Tá. Missionária, vamos lá. Ela não falou comigo, a moça não falou comigo, mas eu imagino, pela experiência que a gente tem e tal, que é mais ou menos o seguinte, a implicância dela vem na seguinte direção. Quando ele era solteiro, ele ia jogar bola com os amigos. Ao voltar para casa, a janta dele estava prontinha, se bobear com o prato feito e tal, bonitinho, a roupa dele estava lavadinha, a cama estava feita e tal. Porque mamãe faz isso, como mamãe missionária faz também, né? Só que agora ele não casou com a mamãe, ele casou com a moça aí do tema. E ele quer que ela faça o papel da mãe, quer dizer, ele pode ir para os amigos e ela fica em casa sozinha, lavando louça, lavando a roupa dele, arrumando a cama, preparando a comida, para quando ele voltar. Eu acho que é isso que incomoda, não é? Então, falando como mulher nesse momento, nenhuma mulher ela casa enganada com quem ela está casando. Ela pode colocar uma venda nos olhos e não querer enxergar quem era antes de casar. Que é isso que acontece muitas das vezes nos casamentos que já começam nesse tumulto. Levar uma vida, ou fazer o papel da mãe, né? Como é colocado, fazer o papel da mãe para esse esposo, ela não vai conseguir nunca. E nem ele vai conseguir arrancar dela isso. Isso pode incomodar realmente ela. Porque a mulher ela quer ser notada como a mulher, a esposa. Né? Ela quer ter ali o reconhecimento, ela quer
continuar reconhecendo muitas das vezes aquele príncipe encantado que ela casou e que a gente sabe que não existe. Né? Há controvérsias. Ah, por quê? Não. Ué. Príncipe encantado, esse encantamento do namoro, esse encantamento do noivado, é uma coisa que tem que ser bem esclarecida. Eu brinco muito com os meus jovens na igreja, falando sempre para eles assim, não se iluda com o arrumadinho, vá consultar como se acorda descabelado, se é obediente a pai e mãe, se é escorão com pai e mãe. Né? Nesse sentido de que o príncipe encantado é uma ilusão feminina, muitas das vezes. E o comodismo, muitas das vezes, do homem transferir, a transferência, não é nem o comodismo, a transferência do papel de mãe para a esposa, a gente sabe que acontece. Né? Mas o posicionamento dessa mulher é mais esse, através da oração, pedindo ali um discernimento a Deus, conduzir esse casamento. A Bíblia é bem clara quando diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e ela segue uma conduta onde os pais erraram, a gente vai na convivência consertando isso ao longo dos dias. Eu brinco com os meus meninos assim, aonde eu falhar como mãe, você vai ter uma esposa como ajudadora para que conserte aquilo que eu falhei como mãe. E nem sempre a gente tem esse ponto de vista em todas as mulheres. Nem sempre a gente vai ter mulheres que estão dispostas a ajudar o outro a libertar-se desse mamãe, pratinho feito, né, roupinha engomada, papel de dona de casa. Que a mulher hoje não quer mais esse papel só de dona de casa. Acho que é mais por aí essa questão. Tá bom. Vamos lá. O senhor mudou muito seus hábitos quando o senhor casou, reverendo? Bastante. O senhor casou novinho, né? Novo. Inclusive, eu tinha várias dessas práticas aí comuns aos jovens, jogava futebol, apesar de hoje estar meio fora de forma, mas jogávamos futebol, tínhamos amizades fora, né? Realmente é uma mudança bastante profunda. Mas eu penso que é bom sempre, parece repetitivo, mas sempre evocar a palavra de Deus, claro, quando fala dessa parte do relacionamento entre marido e mulher, especialmente a parte do marido aí, que é o reclamado, né? E lembrando as palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25, diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, primeira coisa, o amor baseado no amor de Deus. É um amor totalmente de entrega, né? De fazer o outro feliz. A gente costuma dizer para os casais, eu e a minha esposa, a gente fala com os casais de que é muito fácil para uma esposa ser submissa quando o marido ama, ou pelo menos se aproxima do amor que Cristo tem para com a sua igreja. Muito mais fácil. E ao mesmo tempo aqui, quando fala que ele deve amar a sua mulher, ele deve se entregar por ela, né, como Cristo fez. Então, eu acho que o tema que precisa ser colocado por esse casal é o tema Cristo e Igreja, marido e esposa, né, para que ele consiga entender a dimensão que é estar casado. A esposa é a parte mais frágil, né, diz a palavra de Deus também. Ela precisa ser atendida nessa fragilidade, né, o homem precisa estar do lado, não é? Não obstante, a palavra de Deus diz que a esposa é a ajudadora, quem está do lado do homem, o homem precisa demonstrar também estar do lado da sua esposa, atendê-la emocionalmente, né? Certamente essa reclamação dela é a falta da presença, da companhia, da ajuda, da cooperação, né? Então, se olhar aqui a palavra de Deus, esse amor de Cristo, com certeza ele vai ter mais força, mais motivação para poder atender a sua esposa, para poder satisfazê-la. Sempre o modelo é Jesus Cristo e sua igreja. Missionária, como é que fica essa questão da liberdade? A senhora é conselheira de casais, o reverendo Lucena também é. E normalmente, não sei como é o ministério de vocês, mas normalmente os ministérios de casais enfatizam muito a ideia de que ao se casarem, os dois tornam-se um só, então a liberdade individual desaparece em favor da construção de uma nova liberdade conjugal. É assim? Sim, deve ser assim, né? Espera-se que seja assim.
dentro dessa liberdade de casal agora, o respeito justamente nessa questão de o que realmente incomoda essa senhora dele sair? Por que chama tanta atenção dela? A senhora não se incomodaria? Não. Não. Então tá. Sinceramente, não. O seu esposo casa com a senhora, de segunda-feira ele vai jogar futebol com os amigos, nas quartas-feiras ele vai jogar botão com os amigos, na sexta-feira ele vai jogar boliche com os amigos. E a senhora não pode falar nada, porque ainda tem terça, quinta e sábado, fora o domingo. A senhora? Falaria assim, não é por aí. Não é por aí. Olha o caminho, olha o caminho. A construção dessa mulher para com ele é entender o que faz esse marido também querer tanto sair. Tem N motivos que podem levar esse homem a querer sair dessa casa. Então, assim, a visão dessa mulher, ela não vai conseguir fazer ele crescer do dia para a noite. Mas ela precisa construir com esse marido o que tanto chama a atenção dele lá fora para ele precisar e necessitar. Ué. E por que a mulher não pode divertir-se com ele? Essa é a questão que implica essa mulher construir com esse marido o porquê de ir buscar fora algo que ele tem também dentro do casamento. Ou pode construir junto com ela essa diversão, se toda a questão é a diversão. Se toda a questão é sair para fazer alguma coisa fora. Dentro de uma liberdade cristã, dentro de um contexto bíblico. Porque assim, se esse homem tenta tanto sair fora, alguma coisa está chamando a atenção. Então, uma vida mais consagrada, onde essa mulher conduza um diálogo explícito do que incomoda ela e que ele possa também trazer para ela as necessidades dele no sentido do porquê que ele vai buscar fora. Bom, reverendo, o senhor tem ideia do que está atraindo o cara para ele cair fora? A gente tem muita ilusão, né, nos dias de hoje. A pessoa casa iludida, né? Casa para sair de casa, para satisfazer-se sexualmente, se for o caso. Então a pessoa casa com um monte de propósitos e muitas vezes não o que de fato Deus projetou para o casamento. Quer formar uma nova família, ser os dois uma só carne, completar aquilo que as Escrituras falam que o homem não estava bem quando estava só, por isso Deus fez a auxiliadora. É saber encaixar o lugar dessa auxiliadora na sua vida, sem perder a individualidade, mas de fato criando agora uma nova figura de convivência e relacionamento, agora com a esposa do lado. Agora eu chamo a atenção nesse momento, pastor, a responsabilidade das igrejas, das lideranças das igrejas, das comunidades, né? Porque nós ficamos sabendo que o casal é crente, né? O senhor citou antes. Isso. E então a responsabilidade dos líderes criarem trabalhos para família, para casais. Até para que os casais tenham o que fazer, né? Como se relacionar, aprender, terem palestras, terem encontros. Não é? Isso não é feito, como eu disse no início. Antes os pais davam exemplos, né, de como ter um bom casamento. Hoje, infelizmente, isso está perdido. É um problema sério já com os casais até mais experientes. Não passa exemplos. E agora o casal tem que aprender tudo novo. Então, é um papel da liderança cristã evangélica. Preparar os seus casais para casarem. Os noivos, os namorados, terem cursos, pós-casamento também, terem encontros para preparar como se relacionar de acordo com as Escrituras Sagradas. As igrejas que têm feito isso têm tido sucesso, têm sido abençoadas, seus casais têm diminuído o grau de problemas. A gente encontra esse problema, mas vai diminuindo na medida que a gente vai trabalhando essas questões, né, esses temas com os casais. E eles vão vendo que outros casais passam por isso também, né, e vão se superando. E acabam, então, com certeza melhorando, satisfazendo mais a esposa e o marido também, e fica bom. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. Hoje o assunto é o marido que não quer crescer.
ele quer continuar levando vida de solteiro, saindo com os amigos e tal, e a esposa tá brava, quer saber como é que ela faz para amadurecer o sujeito, né? O nosso querido Zeca foi à Crentolândia e perguntou quais seriam as soluções que as pessoas ali dariam para esse caso. Vejam só. Um marido que quer levar a vida de solteiro, o que a gente pode falar para ajudar essa esposa que está nesse momento de aflição? Olha, é bem delicado, porque não sei se eles são servos de Deus, né? Se são servos de Deus, ela deve entrar em oração. Entrar em oração porque enfrentar uma situação dessa deve ser realmente muito difícil mesmo. A Bíblia diz o quê? Quando uma pessoa se ajunta, né, ela se torna uma pessoa. E essa pessoa que quer ficar solteira, sem haver uma prostituição, né? Jesus falou o quê? Que a pessoa só tem o direito de casar se cometer adultério, prostituição. Caso contrário, ela não está livre para ter uma vida de solteiro, né? Ela tem que viver com aquela pessoa. Casamento é um só. Não existe dois casamentos, né? Não tem essa de casar, tá velho, vou querer casar com uma novinha, né? Casamento é um só, é uma aliança. Como com Deus também é uma aliança. Orar, jejuar e pagar preço, para que isso não venha acontecer. É o que a Bíblia fala, né? Uma mulher prudente edifica a sua casa. Não ir atrás de profecia. Atrás de profecia, não, porque a Bíblia fala: examinai a profecia, se vem de Deus ou se não vem. Não é sair comendo qualquer profecia e falar que Deus falou. Eu acho que o conselho seria mais pro cara, né? Mas eu acho que não tem muito o que dizer para ela, né? A Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que o casado, ele deve cuidar da sua família. Até as recomendações para o bispo e para o presbítero é que eles governem bem a sua casa, tenham seus filhos em submissão. Então, infelizmente, essa pessoa está equivocada com relação a querer viver uma vida de solteiro estando casado. Para ela, o que eu tenho que dizer é que ela ore, confie que Deus pode mudar o coração dele, né? Porque eu acho que quem precisa mesmo de conselho é ele. Então, teve um rapaz aí que respondeu sobre ele estava falando de divórcio, usando a palavra casamento, né? Só pode casar se tiver adultério. Como assim só pode casar se tiver adultério? Ele está falando de divórcio. E o tema não tem nada a ver com divórcio, muito menos com profecia, né? Tem que parar de seguir profecia. Ué, mas o que a profecia tem a ver com a imaturidade do rapaz que quer levar a vida de solteiro? Eu não entendo os nossos irmãos e irmãs aí, né? Às vezes falam que vem na cabeça. Não é assim, não. Já pensou? A moça bate na porta da igreja lá, né? Lá da sua igreja. Estou desesperada, missionária. Meu marido não quer crescer. É um sem vergonha safado que quer levar a vida de solteiro e tal. A senhora vai falar para ele: não, por que você foi seguir profecia? Não vai. E o que significa pagar o preço? Não adianta eu perguntar para o reverendo, porque ele também não vai saber, mas esse negócio é coisa de pentecostal. O que é essa história de a esposa tem que pagar o preço? Eles falam muito nessa linguagem de oração, né? Jejum, oração, é o pagar o preço, carregar o outro em oração. Esqueci de pagar o preço, tem que ser uma coisa conjunta. Os dois precisam ter uma direção de vida conjugal em si. Essa menina em pagar o preço, essa senhora em pagar o preço, ela tem que realmente puxar esse homem para uma responsabilidade, o papel dele, resgatar isso dentro do casamento, de uma forma que ela possa ajudar, fazer o papel dela de ajudadora. Esse pagar o preço aí vem nessa questão, como desde o início a gente vem falando, oração. Oração. Mas o errado não é ele? Sim. Por que é ela que tem que ser punida? Mas não é que é ela que é punida nessa situação. Ah, não? Pagar o preço para mim não sou nada legal.
Parece um negócio, para o senhor soa legal, tem que pagar o preço. A gente tem alguns casos de irmãs na igreja, por exemplo, que são casadas com maridos não crentes, né? E o conselho da palavra de Deus do apóstolo Paulo é que se o marido não quiser se separar, não se separe, mas ore. E com o procedimento santo da esposa, crente, Paulo coloca que possivelmente o marido será de alguma forma mexido, transformado. Talvez seja nesse sentido aí o pagar o preço, né? Da esposa que tem um marido imaturo, continuar firme na sua fé, no seu compromisso com Deus, então, com o casamento. ela que vai fazer o sacrifício. Ela acaba tendo que fazer, é o que a Bíblia fala, né? Paulo fala, por que não paga o preço, né? É outro contexto, mas às vezes a gente quer sempre sofrer o dano, né? A questão de justiça comum, tudo, mas no lar também, a gente às vezes tem que sofrer o dano e esperar o outro chegar naquela maturidade, entender, né? E as mulheres acabam muitas vezes tendo que fazer isso, né? Tendo que passar por isso. No seu casamento, quem que paga mais, ele ou a senhora? Sinceramente, eu acredito que ele paga mais preço do que eu. Sério? Sinceramente, sim. Oi, irmã. Quando a gente vai falar de pagar o preço, a gente também vai ver a questão de... É o papel da ajudadora. Se a gente for olhar dentro de uma construção, o engenheiro leva a fama, mas quem é que constrói? Quem é que vai para o pesado? É o pedreiro, é o marceneiro, né? Mas quem leva a fama? Dentro do ajudado pagar o preço, o papel da mulher como ajudadora termina assim, não sendo sexo frágil, como muitos questionam, mas quem segura em oração a casa, quem segura em oração um casamento. Bom, daqui a pouco eu quero voltar a essa questão da oração, mas antes eu quero discutir as alternativas da enquete, tá? Por exemplo, o reverendo Lucena, qual alternativa o senhor responderia? Tem como pôr a enquete de novo, Angélica? Então vamos lá. Para que meu marido cresça, eu devo, primeira resposta, dar um susto dizendo que vou me divorciar. Segunda, dar o troco saindo com as minhas amigas. Terceira, qual que é a terceira? Pedir que Deus mude o coração desse homem. Quarta, que é a que eu gostei mais. A quarta é devolvê-lo para sua mãe, né? Vou devolver, veio com um defeito de fabricação, vou devolver para a mãe. E a última, não sei, ou nenhuma das anteriores. Em qual o senhor votaria? As respostas para casamento nunca são simples, né? Sempre são bem complexas. E, de fato, precisa viver um processo, né? Para melhorar o casamento, para passar algumas fases. Tudo indica que um casal novo, né? Mas o que ainda dá para aproveitar de todas as opções é colocar na mão de Deus. Esse dá para aproveitar. O resto é comunicação, é diálogo, é buscar ajuda, falar, nós vamos ter que ir para o encontro de casais, nós vamos ter que ir lá para o Ministério de Família, né? Não tem na nossa igreja, vamos buscar na igreja irmã, não é? Tem que resolver assim. O casamento é um presente de Deus e a gente não pode deixar perdê-lo, né, esse presente. Tem como reverter isso e ser uma bênção. Deus projetou a felicidade para o casamento. O povo tem que voltar os olhos para a palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus ensina. Às vezes não tem isso, está sendo oferecido isso na sua igreja, mas busca onde está sendo oferecido. Traz para a sua igreja, fala para o pastor, vamos trabalhar Ministério de Família, Ministério de Casais aqui, porque a Bíblia tem bênção para a família, tem felicidade para a família. E a gente tem visto muita gente sendo feliz como família, que é o projeto de Deus. Mas tem como esses que ainda não estão encontrando essa felicidade acharem no Senhor. Tá bom. E a senhora, missionária, qual a senhora votaria? Concordo que apelar para que Deus faça alguma coisa nessa situação é o único caminho. Devolver para a mãe, coitada da mãe. Se ela já não deu conta dele antes, devolver para ela não vai surtir muito efeito, né? Só Deus pode mudar o homem a partir do momento que ele já tem a sua personalidade, o seu caráter formado e alguns conceitos formados dentro dele. Então, só Deus pode realmente entrar através da palavra, transformar e trazer a consciência daquilo que realmente é justo, por certo dele
seguir. Então, apelar para que Deus mude o coração desse homem e faça alguma coisa por esse lar, né? Por essa família. Então, tanto a missionária quanto o reverendo votaram em orar e pedir que Deus mude o coração desse homem, né? Que é a antepenúltima alternativa da nossa enquete. Mas aí, então agora eu vou brigar com vocês dois. Tudo sobra para Deus. Vocês começaram o programa a falar, tem que orar e tal, aí pagar o preço é orar, agora é pedir para Deus mudar o coração dele. A oração resolve tudo? Deus é que tem que resolver. A mulher casou com um cara imaturo, sabendo que ele era um crianção, né? E agora reclama. E aí Deus é que tem que resolver? Aí eu vou repetir o que eu já falei, né? Tem que buscar ajuda. Né? Tem que buscar, se não conhece quais são os princípios bíblicos para resolver isso, vai buscar ajuda, vai para o conselheiro. Pena que alguns pastores, infelizmente, colegas nossos, não têm se preparado para o ministério de família na igreja. Mas o pastor deve buscar essa compreensão e deve tratar seus casais, deve cuidar dos seus casais. Não é? Cada vez mais essa demanda cresce, porque as famílias, os pais não estão conseguindo dar conta disso. A sociedade está com um monte de mensagem contra o casamento, com um monte de mensagem de opções de relacionamento em casas que não o casamento tradicional bíblico, né? Homem e mulher. Então os pastores têm que conhecer, têm que buscar ministérios, têm que se aprofundar e cuidar das suas ovelhas. Isso faz parte do pastoreio. Né? Então é um pedido que eu faço para os irmãos pastores, que busquem mesmo, né? Porque o próprio pastor tem que cuidar do seu casamento. Nós temos visto muitos colegas se perderem, né? Se envolverem com várias outras coisas na igreja, importantes também, mas têm deixado de lado essa parte de cuidar de família, cuidar de casais, cuidar da criação de filhos. Tudo isso tem sido ponto de grande problema nas igrejas. A família que não é estruturada, a igreja também não se estrutura. Né? Então, é um desafio e também um pedido que eu faço para os irmãos líderes pastores, né? Para que cuidem das suas ovelhas na parte de família. Então, para o casal, tem que buscar ajuda, tem que ir atrás do conhecimento, tem que sentar junto. Você quer continuar casado comigo? Então vamos para o encontro de casais. Vamos para o ministério que tem lá. Assim? Tem que falar, quer que ficar casado? É um contrato. Meteu o cabresto mesmo? Tem que ter, é o acordo, né? Se não tem conversa para gerar acordo, então não. Aí não tem jeito, é só o advogado para resolver. Que acordo é esse? Alguém tem que ser maduro na relação. Alguém tem que impor de alguma forma a situação para salvar esse casamento. Então, que seja ela, nesse momento, pôr o cabresto, como o senhor falou, e tentar direcionar para uma ajuda, assim, o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que o inimigo de nossas almas, o maior papel dele é de destruição. Mas deixa eu fazer eu quero colocar uma coisa aqui, depois os maridos ficam brigando comigo. Eu não acredito, sinceramente, que é Deus que tem que mudar a pessoa. A pessoa é que tem que querer mudar. Entendeu? Deus, o que Deus vai... Porque assim, eu penso da seguinte maneira. Se Deus for fazer o que eu estou pedindo, contra a vontade do meu cônjuge, então ele está invadindo a liberdade do meu cônjuge, indo a meu favor. Né? E como é que fica se a minha vontade não for a melhor? Né? É melhor para mim, porque eu sou egoísta. Eu não sei, eu acho que o que Deus vai fazer é mostrar para o cara que ele está bancando o crianção e que ele tem que crescer, mas ele tem que querer crescer. Com certeza. Com certeza, ele tem que querer crescer. E assim, quando a gente fala em jogar para Deus, é que as causas impossíveis ficam para o Senhor. Mas assim, o senhor já está falando que é impossível, ele não vai mudar. O papel desse homem tem um livre-arbítrio na história, não tem para onde correr. Tem essa liberdade que o homem tem, não tem como fugir disso. Mas assim, a imposição ou o chamar da atenção dessa mulher para esse homem e ele querer, voltamos à mesma estaca do diálogo, da construção desse lar. Se é um casal novo, que sejam uns recém-casados, eles estão ainda num ajuntamento de mundo, cada um veio de um mundo diferente e juntando dentro ali de uma construção matrimonial. Então, assim, é complicado a gente opinar no casamento alheio sem a gente conhecer as duas versões. Toda história tem dois lados.
né? Sem conhecer o motivo pelo qual esse homem está indo para esse caminho. Porque ele já... Não, o motivo é muito complicado. simples. Ele quer continuar fazendo o que ele fazia quando era solteiro. Mas será se é isso mesmo que ele quer ou é a visão dela? Ué? Tem isso também. Tem isso também. Não, me parece muito claro no GC, na frase, que ele quer continuar vivendo como solteiro. Então, é porque ele já fazia. Né? Não quer abrir mão, não quer perder nada, só quer ganhar. Tem muito disso, né, Reverendo? Quando a gente falou que precisa de colocar em oração, né, para Deus abençoar, a palavra de Deus fala que Deus efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, a palavra de Deus fala que todas as nossas questões, aflições, né, devem ser conhecidas por meio das súplicas, das orações. Então, Deus quer, mesmo sabendo, mesmo conhecendo o que nós vamos falar, Ele quer que nós manifestemos isso a Ele. Coloquemos nas mãos dEle para Ele abençoar. Mas, de fato, a gente ora, mas a gente age para que Deus haja através das nossas atitudes, né? E o rapaz, ele tem que ser, de alguma forma, confrontado, ou por ela, caso ela não tenha essa autoridade, perdeu com ele essa autoridade de fazer algum confronto, com algum líder, seja um líder familiar, um líder espiritual, falar, filho, por que você está agindo assim? E como a irmã disse, a missionária disse, ouvir as partes e ponderar, né? Então, é o papel do líder, do pai, no caso, da mãe, né? Seja líder familiar ou espiritual, é tentar achar aí um equilíbrio para as opiniões do casal e levá-los a uma maturidade, né? Porque possivelmente alguma coisa também que essa mulher possa fazer que tenha gerado o desinteresse dele não estar no lar e tantas coisas assim. O lar precisa ser um lugar agradável, né? E assim, também criar a mentalidade dos nossos jovens de que o lar é uma bênção, a família é um lugar que pode ser aprazível, né? Pode ser um lugar de alegria, de felicidade. Agora, isso tudo só mediante orientação nas Escrituras Sagradas. Bom, já que o irmão mencionou as Escrituras Sagradas, eu guardei aqui para o fim do programa a discussão sobre uma proposta que a Bíblia tem, né? Justamente para evitar infantilismo, né? Infantilidade, ou a síndrome de Peter Pan lá que o Zeca mencionou na matéria de abertura. Em Efésios, se não me engano, no 4º capítulo, Paulo vai dizer que Deus criou uma estrutura para evitar que nós sejamos como meninos agitados, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, quer dizer, pessoas imaturas. Qual foi a estrutura que Deus criou para combater a imaturidade? A igreja, né? Ele deu... o senhor tem o texto aí? Eu estou em Efésios 4. Acho que é de 11 em diante. Ele mesmo ele deu apóstolos. Pode ir? Pode. Efésios 4, 11 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. E esse é o contexto do texto que eu li. Maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. A maturidade cristã bíblica para resolver as questões do casamento. Então, mesmo. Aí o que precisa é de relacionamentos com pessoas maduras, né? E aí a gente começa a esbarrar numa questão um pouquinho complicada. Parece que a nova geração não gosta, não quer ingerência ou tutela das gerações mais experientes. A senhora tem sentido isso? Muito. Muito porque justamente essa formação onde nós sentimos muita dificuldade no nosso ministério, no início do nosso pastoreado. Não no sentido de administrar essa questão, mas por sermos novos, tratando de assuntos. Meu esposo começou a pastorear com 23 anos. Né? Na época eu tinha 21 anos. Então, assim, essa questão de sermos novos,
de idade e ter que administrar esses assuntos. Também implicava muito, principalmente quando a gente pegava casais mais velhos. Eu lembro experiências que tivemos com casais que tinham idade de ser nossos pais. Então, como aconselhar esse casal? Como chegar para conversar com um casal desse que está em dificuldade, né? E muitas das vezes era a imaturidade de um ou de outro. E trazer Por isso que eu falo que é importante você conhecer os dois lados e você escutar, ser um terceiro ouvido nessa questão, no sentido de entender o que um e o outro está sentindo ali. A questão da imaturidade, esse crescimento que a demanda, ela exige da gente isso muitas das vezes, que isso seja para ontem, né? Vivemos dias assim. Precisamos crescer, muitas das vezes, antes até da idade, para tomar esse papel. E nem todos estão realmente dispostos a isso, a assumir esse papel de maturidade. Quando a gente vê jovens casando muito novos, muitas das vezes, como o pastor falou, só para sair de casa, só para tomar um novo rumo, com uma ilusão de que o casamento é a solução de tudo. E não é. É o início de uma construção de grandes desafios pela frente. E que se não for voltando pela palavra de Deus, o pagar o preço, como a gente falou, né? De oração, de renúncia, de troca um com o outro, a gente não vai chegar nunca a uma maturidade. E a gente enfrenta isso, a gente se depara com uma geração que não quer crescer. A síndrome de Peter Pan está aí, dentro das igrejas, no nosso meio, na sociedade, em todo canto. Não tem para onde correr disso. Só temos que fazer isso, o uso da palavra e o aconselhamento de uma forma que cada um tomando consciência do seu papel para poder, então, haver esse crescimento, essa maturidade. É fácil achar ministérios que lidam com famílias, reverendo? Olha, o Ministério de Família no Brasil é um ministério bastante novo, não é? Nós não temos ainda uma disseminação necessária para a igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, na área de família. Por incrível que pareça, a Igreja Católica Apostólica Romana saiu um pouco na frente, né? Eles têm há muitos anos o Ministério Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens, de Noivos com Cristo. Isso já tem na Igreja Evangélica um modelo parecido, chamado também Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens e Noivos. Mas assim, poucas igrejas têm buscado esses ministérios. É um desafio para a Igreja Evangélica Brasileira hoje, buscar ministério de família e casais, né? Alguns vindo dos Estados Unidos. Importante que esses ministérios tenham uma base doutrinária forte. Isso nós estamos ainda criando no Brasil, uma base bíblica forte, né? Às vezes também baseado em alguns movimentos mais em nível emocional, né? Não tão num nível mais profundo bíblico. Mas tem, a Igreja Presbiteriana de Guaianazes está pronta lá para receber os irmãos que quiserem, né? A gente está à disposição, nós temos não só tratado com casais, mas com líderes de casais também nas igrejas presbiterianas e outras igrejas que chamam a gente preparar esses líderes também para cuidarem das famílias nas suas igrejas. Falando da questão do conselho, né? Da pessoa buscar esse conselho, a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. O jovem está perdendo isso. Nossos países ocidentais, né? A gente tem mais essa dificuldade. Os orientais não, eles respeitam muito mais os mais velhos, né? Sem dúvida. O jovem tem que entender que o mais velho ele tem experiência, o mais velho ele já tem conhecimento, passou por aquilo e, lógico, um líder mais velho, né? E tem uma base bíblica, né? Sólida, vai ajudar bastante. Bom, esse foi o reverendo Wilson Lucena, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Guaianazes, a missionária Thaís Farias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Casa Verde, lá no Piqueri. Na Igreja do Piqueri também tem Ministério de Casais, né? Sim. E eles estão à sua disposição pelo site do programa, do vejamsol.com.br. Você entra no site, na aba Convidados, você tem acesso aos contatos desses dois irmãos para pedir conselhos, convidar para palestras e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem ganhou o vídeo da grade, foi Giovanni Sacramento, lá de Salvador, capital da terrinha. Parabéns, Giovanni. A gente vai se encontrar no próximo. Vejam só, até lá.